A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar na emissora há mais de 11 anos, depois também atuamos pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Eu vou falar sobre o nosso Festival de Caldos, que acontecerá dia 25 de julho, um pouquinho mais de um mês, mais para frente continuaremos anunciando. Então nós teremos caldos de canjiquinha, com costelinha, sopa de mandioca, canjica doce, ingresso R$25, consumo aqui mesmo na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, é a rua da Praça do Bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora, 18 às 20 horas, período curto, mas venham para cá confraternizar conosco, aproveitar o frio, comer caldos quentes deliciosos, estão todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre mediunidade na família. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O Criador guia suas criaturas utilizando a capacidade intelectual, sensorial delas de avaliar seu reino íntimo. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre mediunidade na família. No abençoado núcleo familiar, onde se encontram espíritos de diversos comportamentos, trabalhando em favor da retificação dos erros do passado e seguro direcionamento moral para o futuro, é compreensível que surjam discretos, agressivos fenômenos mediúnicos, causadores de distúrbios nos relacionamentos afetivos. Tem um clã familiar e ali tem espíritos de diversas ordens, espíritos afins, não afins, e em alguns casos até mesmo inimigos do passado, debaixo do mesmo teto, como diz André Luiz, que é o cadinho efervescente, o lar. Então é preciso tomar conhecimento de tudo isso aí, porque são reencontros de almas necessitadas do refazimento, da convivência. Por essa razão estão juntos. A mediunidade, na sua condição de faculdade de espírito, expressando-se através dos órgãos físicos, constitui um campo experimental de atividades transcendentes, ainda não compreendido quanto deveria. Lembrando a todos que a mediunidade é uma faculdade inerente à doutrina espírita. O Espiritismo não inventou mediunidade alguma, apenas estudou à luz da razão, à luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo de Tarso já falava sobre a mediunidade há mais de 2000 anos, sobre os dons espirituais.
Ignorando-se quase que genericamente o que a mediunidade, são ainda poucas as pessoas que estão esclarecidas em torno desse fenômeno, recurso de que a divindade se utiliza para demonstrar a imortalidade da alma e favorecer o intercâmbio com os desencarnados. Sim, a mediunidade faculta, esta oportunidade de intercâmbio do mundo espiritual para o físico, não o contrário, Porque no caso de evocação de espíritos, a doutrina espírita não faz. É óbvio que também encarnados, numa reunião mediúnica, você pode conversar com um ser desencarnado, mas não chamá-lo para falar, porque isso aí é inviável. Conduzindo alta carga de informações mágicas e destituídas de legitimidade, a faculdade mediúnica é sempre vista de maneira irregular, chegando às vezes à aceitação de conceitos absurdos. Ao mesmo tempo que ela é notória, de grande importância, o mau uso dela também causa distúrbios, problemas, desequilíbrios emocionais, psíquicos. Mente perseguida durante a Idade Média e combatida nos séculos seguintes, somente com o advento da doutrina espírita é que passou a receber consideração dos estudiosos sinceros, dignificação no seu exercício. Sim, quantas pessoas foram queimadas vivas na Idade Média, porque tinha contato com os espíritos e eram considerados bruxos e tal. Aconteceu inclusive com Joana d'Arc. Nada obstante, segue sob informações perturbadoras, gozando de místicas injustificáveis e considerações oportunistas. Sem o conhecimento real da sua especificidade, pessoas precipitadas e imaginosas opinam e orientam de maneira equivocada quando não se refere às necessidades de bloqueá-la, anulá-la nas suas mais variadas expressões. Noutra circunstância, em face das superstições que graçam em torno dos fenômenos paranormais e mediúnicos, surgem fórmulas cabalísticas e práticas excêntricas como capazes de contribuir em favor do seu desenvolvimento e compreensão. Então, temos que tomar muito cuidado, e eu falo aqui sem medo de errar, que a mediunidade nas casas espíritas, ela funciona como um sacerdócio, reservada única e exclusivamente para médiuns, sem interferência de terceiros, sem curiosidades. Não há manifestações de espíritos nas casas espíritas, nas palestras públicas. Então, às vezes as pessoas não têm essas informações, Desse modo, a faculdade irrompe em qualquer período da existência humana, seja na infância, da adolescência, maioridade, senectude, produzindo quanto ostensiva ruídos e inquietações necessitando de conveniente orientação, qual ocorre com as demais faculdades emocionais, mentais, aptidões artísticas e culturais. Também não só dentro da doutrina espírita, dos seus profitentes, em diversas doutrinas religiosas. Na infância, invariavelmente, apresenta-se turbulenta, porque a criança, não sabendo discernir a realidade objetiva das ocorrências espirituais, confunde-se e gera situações embaraçosas na família, quase sempre acontecendo momentos desagradáveis e destruturadores. Sim, crianças, por exemplo, que falam com os espíritos, que muitos dizem que são amiguinhos imaginários. Não tem nada de imaginários. Estavam ali conversando com a criança. Normalmente, como ela não tem ainda um discernimento da realidade reencarnada, da espiritual, que só se completa após os 7 anos, é muito comum que crianças brinquem com seus amiguinhos desencarnados. Cabe então aos genitores não se deixarem afligir quando defrontados por ocorrências dessa porte, procurando as soluções adequadas para o atendimento à criança, oferecendo-lhe segurança afetiva, dialogando com naturalidade, explicando que se trata de espíritos, seres que viveram na Terra, prosseguem sem o corpo físico, que necessitam de orientação,
àqueles que se apresentam infelizes, perturbadores ou de respeito àqueles outros que são bondosos e gentis. Há casos, por exemplo, da mediunidade na criança, quando ela já está até numa fase já de desenvolvimento, com 10, 12, 13, 14 anos, que ela vê espírito o tempo todo, como foi o caso daquelas irmãs Fox, em Hadesville, Estados Unidos da América, naquele condado de Nova York, quando as irmãs Fox comunicou com o espírito Charles Roston, que havia ali sendo assassinado e enterrado entre duas paredes sós. Aí surgiram os raps que serão batidos, formaram então o alfabeto e comunicaram. E as meninas eram menor, uma tinha 12, outra tinha 14 ou 15 anos. Então existe a mediunidade também nas crianças. Então compete aos genitores, né, o cuidado e, acima de tudo, explicar de maneira clara esses fenômenos. A maneira mais segura para o atendimento correto a seguir será o auxílio de uma sociedade espírita portadora de recursos orientadores, especificamente se a criança encontra-se em idade própria para participar das atividades infanto-juvenis, quais encontrará encorajamento e apoio para a operação das aflições que por acaso existem. Casos, por exemplo, que algumas religiões co-irmãs ainda vai lá para expulsar o tal demônio ou para... Então as coisas não funcionam assim, causam problemas graves, depressivos. Temos que tomar muito cuidado com relação a essas coisas. Nunca permitir que a criança médium participe de atividades mediúnicas. Por mais se apresentem justificativas, considerando-se a impossibilidade de ela introjetar os ensinamentos espíritas específicos em relação à problemática, assim como a dificuldade de selecionar os conflitos que têm lugar durante o período de educação da faculdade. Não há pressa para que seja feito o desenvolvimento mediúnico, porquanto esse se estende por toda a existência, sempre necessitando de reflexão, de estudo, de vivência. A criança e o adolescente devem ser poupados das experiências mediúnicas organizadas em instituições espíritas, trabalhando-se-lhes os valores morais, edificando os sentimentos nobres e conduzindo-os pelos trilhos da alegria de viver como jovens equilibrados e saudáveis. A mediunidade é uma miséria psicológica ou um transtorno de conduta, conforme fizeram e ainda alguns especialistas fazem crer, que necessita de terapia psiquiátrica a fim de anular-lhes as ocorrências. Graças à orientação bondosa dos pais, à fraternidade vigente no lar, evitando-se criar maiores conflitos no jovem médium, consegue-se, com o apoio de todos, tornar os fenômenos menos penosos. Sem dúvida, nesse período da existência, as dívidas pretéritas ressumam vigorosas, e aqueles que ainda se sentem infelizes por haverem sido vítimas ocorrem presunçosos na sua ignorância em busca do desforço em relação ao inimigo ora reencarnado. Não veem a criança, mas sim o algoz que os infelicitou, embora o novo corpo no qual se encontra, descarregando os seus sentimentos inferiores e perversos em forma de vindita infeliz. O antídoto do ódio é sempre o amor revestido de compreensão do sofrimento do próximo, ao tempo em que busca diminuir-lhes as consequências danosas. Todos reencarnam na Terra a fim de progredir, liberando-se dos compromissos negativos do pretérito, estabelecendo novos roteiros de equilíbrio e de felicidade, de forma que o sublime educandário em que se encontra faculta-lhes a visão correta em torno da vida, abençoando-lhes a existência com as lições de justiça, equidade, amor e compaixão, educando-se sempre para o melhor desempenho das atividades que lhes dizem respeito. A faculdade mediúnica, portanto,
no período infantil, é portadora de um alto significado no processo de restabelecimento da paz de todos os infratores, que poderão, passado esse período, liberar-se dos fenômenos ostensivos, mantendo a percepção natural, sem transtornos nem aflições. As experiências que ficam no inconsciente irão trabalhar-lhes a compreensão e a certeza da imortalidade da alma, melhor ensejando-lhes o crescimento íntimo em relação aos deveres para consigo mesmo, com o próximo e com Deus. É expressivo o número de crianças médiuns, pois que a faculdade abençoada trabalha para a felicidade do espírito, assim como as demais de que se encontram possuídos. Podem manifestar-se, porém, os fenômenos em duas ordens distintas: aqueles que são perturbadores, mediunidade de prova, e aqueles outros, naturais, que não geram desequilíbrios. Quando não produzem distúrbios na conduta da criança, que a sua natureza e a sua constituição se prestam a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Essas crianças têm visões, ouvem, produzem efeitos físicos e tudo lhes parece perfeitamente natural, não lhes causando qualquer problema. Cabendo aos familiares adultos a compreensão do fenômeno e sua consequente orientação. Nunca olvidar-se, portanto, diante de fenômenos mediúnicos no lar, especialmente na infância, que somente o conhecimento do Espiritismo pode oferecer roteiros de segurança e orientação para o bom desempenho da faculdade. No aglomerado familiar, em face das conjunturas anteriores das existências no cadinho da evolução, não são poucas as questões que ficam pela estrada aguardando solução. Dentre algumas, vale a pena assinalar o transtorno de conduta por obsessão, que anatematiza muitos espíritos no campo da reencarnação, porque não teve chance de volver ao mesmo proscênio para onde seguiu o seu algoz. A vítima de ontem, tresvariada, permanece em aflição, procurando um meio de alcançá-lo para o desforço infeliz, não se asserenando enquanto as leis da afinidade não a aproximam do seu antigo antagonista. Ao invés da contribuição sublime do amor, infelizmente, ainda opta pelo convívio com o ódio, com a vingança doentia, em terrível alucinação que impede o discernimento racional das atitudes que devem ser tomadas, escorregando em processo obsessivo, tão cruel quanto foram as causas que o desencadearam. O espírito foi criado para a glória do amor. No entanto, os impulsos inferiores que lhe permanecem como atavismo perverso, predominando em a sua natureza espiritual, dificultam-lhe a ascensão, que somente é possível quando esculpe o sentimento de afeição no imo, ampliando depois a capacidade de evolução, mediante a aquisição do conhecimento intelectual. Porque o amor impõe renúncia e abnegação, exigindo sacrifício e esforço pessoal. O ser humano quase sempre mantém uma preferência mórbida pelas reações negativas e egotistas, especialmente se comprazendo nessa conduta aqueles que perderam a direção de si mesmos, quando vitimados por pessoas ou circunstâncias afligentes, cujos sofrimentos, no entanto, poderiam transformar-se em bênçãos no processo de crescimento pessoal. Desse modo, refugiando-se no seio da família, que de alguma forma contribuiu para a sua tragédia anterior, o espírito renasce com matrizes espirituais que facultam a injunção obsessiva, a qual resgata o delito e cresce moralmente, se bem souber conduzir o processo angustiante. No entanto, não é a lei de Deus o padecimento pelo sofrer apenas,
mas como oportunidade de refazer a experiência infeliz, acertando o passo com equilíbrio e desenvolvendo os valores dignificantes que lhe dormem em latência. Quando se trata de um transtorno obsessivo simples, o paciente possui lucidez para conduzir a problemática, poder administrá-la, ganhando em realização dignificante o que malbaratou em desalinho anterior. No entanto, quando o problema é mais grave, como no caso das obsessões por fascinação ou subjugação, o enfermo não tem como trabalhar a angústia e as aflições nas quais estorcega, por falta de discernimento, necessitando do apoio familiar para recuperar-se. É nesse capítulo que os pais não podem deixar de permanecer vigilantes, considerando que os filhos, a eles confiados pela divindade, são tesouros que devem ser multiplicados, como na parábola dos talentos, narrada por Jesus, em que aqueles que souberam aplicá-los devolveram-nos multiplicados, enquanto que o avarento, preguiçoso e desconfiado servo nada mais fez que entregá-los, gerando a ira do seu amo, que lhe reprochou o caráter venal. Os filhos são, muitas vezes, mestres hábeis que ajudam os pais a galgar os degraus da evolução, através das lições do sofrimento que lhes aplicam ou por meio de doações de ternura com que os enriquece. Poder conduzi-los com sabedoria é o dever que não é lícito ser desconsiderado sob qualquer justificativa. Observando-se o comportamento alienado do filho, após buscar o socorro da ciência médica, nunca olvidar a contribuição espiritual mediante o concurso dos passes, da água magnetizada, do carinho para com o enfermo encarnado e a compaixão dirigida ao perseguidor. Esse sicário de agora traz as marcas do sofrimento de que foi vítima, cometendo o mesmo desatino que padeceu, quando deveria utilizar-se da lição de vida para ascender aos páramos da luz mediante o perdão. Enquanto o espírito não perdoa as ofensas de que foi objeto, não tem recursos para perdoar-se a si mesmo pelos disparates e erros que se permite. Sem lucidez para entender a fragilidade do próximo, guarda ressentimentos de forma consciente ou não das próprias defecções que se lhe transformam em tormentos atuais ou futuros. O exercício, portanto, da compaixão faculta posteriormente a presença do perdão na sua maneira nobre de olvidar o mal recebido. Somente recordar as dádivas de alegria coletadas durante a existência. O obsidiado que gera no lar situações de difícil contorno é sempre muito infeliz. Por isso mesmo, encontra-se no estágio que o impede de compreender o que se passa à sua volta, tornando-se instrumento de aflições para toda a família. Não poucas vezes, a sua impertinência pelo repetir-se continuamente termina por cansar os familiares, produzindo reações de ira e de mágoa, de revolta e de ódio, que mais complicam o quadro doloroso. A terapia mais eficaz ao lado da prece é a paciência de todos aqueles que são constrangidos a lidar com a sua enfermidade, envolvendo-o em ondas de paz, a fim de serem quebradas as algemas que o prendem ao vingador. Os sentimentos negativos que são direcionados ao enfermo espiritual pioram-lhe o quadro, porque mais vitalizam o perturbador, que encontra campo vibratório favorável ao esforço que pretende realizar. Por outro lado, todos aqueles que participam do quadro afligente, de uma ou de outra forma, estão vinculados à trama infeliz que de agora se recusam a resgatar. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final.
Ele, o Cristo. Fez-se humano, Ele que é luz estelar, para que pudesse entre nós trafegar e cantar o seu verbo de luz. Fez-se simples, Ele que conhece e compreende toda a complexa e grandiosa estrutura do universo e as leis do Criador. Exemplificou a humildade, mesmo tendo em suas mãos o destino de todo o planeta. Quando tantos esperavam o conquistador, Ele veio ser servo de todos, amparando as mazelas humanas, curando as feridas da alma, sustentando as necessidades do espírito. Quando muitos queriam o Messias Rei, Ele se fez operário, filho de carpinteiro, vindo de um vilarejo simples, quase desconhecido, para que seu verbo de luz conquistasse os corações. Quando outros anelavam pelas conquistas terrenas, pelos tesouros que brilham aos olhos, Ele apontava para as riquezas da alma. Quando muitos elegiam a beleza, a fama, as ilusões do mundo, Ele estava com os coxos, leprosos, cegos e estropiados do corpo e da alma, mostrando a transitoriedade da vida física. Quando tantos se perdiam em tradições e regras vazias, Ele dava novo significado às coisas e aos atos, ensinando que o exterior nada significa se não reflete o mundo interior, esse sim, de grande importância. Trafegava entre poderosos, ricos e intelectuais, mas também entre os simples, os analfabetos e os pobres, pois via a todos como almas em evolução, seus irmãos, filhos de Deus. Se tantos elegiam as armas, a guerra e a morte como ferramentas de conquista e usurpação, Ele veio conquistar o mundo sem nada usurpar, falando e vivenciando o amor na sua mais alta expressão. Se à época foi incompreendido, preterido ou ignorado por muitos, não foram poucos aqueles que se deixaram tocar pela sua presença e nunca mais voltaram a ser os mesmos. Naqueles dias, graçava a violência, a barbárie e as injustiças. Não muito diferente dos dias de hoje. Naqueles dias, o poder, o dinheiro e as glórias externas eram o desejo e ambição dos homens, tal e qual nos dias que hoje transcorrem. Se a tecnologia, filha do intelecto, transformou o mundo, nós ainda continuamos praticamente os mesmos. O amor, filho do coração, ainda guarda espaço para surgir em nós e nos transformar intimamente, para que o mundo então se transforme efetivamente. Somos todos nós ainda os cansados e aflitos que Ele aguarda pacientemente para nos amparar. Somos ainda os estropiados, não do corpo, mas da alma, necessitados dele para nossa cura definitiva. Somos aqueles de alma sofrida pelas opções infelizes que fizemos, agora sedentos da sua paz. E ainda hoje Ele nos aguarda, para que, cansados das ilusões da vida, possamos tê-lo efetivamente como o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é sempre a melhor resposta para todas as nossas necessidades, anseios e carências. Como há mais de 2000 anos, Ele prossegue o pastor fiel, o jardineiro das almas, nosso Mestre e Senhor. Não nos percamos nos labirintos do mundo, entre a incerteza e a solidão. Entreguemos nossas vidas ao amor não amado e sintamos os benefícios da sua presença em nós. Façamos isso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro. Fato indiscutível. Todas as vezes que criticamos alguém duramente, é porque não conseguimos vencer aquela imperfeição que ainda está dentro de nós. Torna-se
uma imagem refletida, um espelho. Tomemos cuidado com os nossos julgamentos, como o próprio Cristo já nos advertia. Não julgueis para que não sejais julgados. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, grato pela oportunidade e que possamos, meus irmãos e irmãs, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.